me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o canal Ascensa com João Oliveira, fazendo mais um momento de reflexão do livro de ouro de Saint-Germain, este grande tesouro, né? Que é muito importante, essas reflexões que esse canal oferece para cada um daqueles que têm frequência, né? Para acessar essas informações, para ouvir, para meditar, né? Que não adianta só ouvir, precisa meditar tudo que ouviu, para que ressoe realmente no seu coração. E isso é muito importante, né? E estamos aqui mais uma vez fazendo essa conexão com aqueles que realmente têm ressonância com esse canal, com essas reflexões. E boa noite, bom dia e boa tarde para quem vai assistir depois. E se vocês gostarem desse momento de reflexão desse canal, que vocês compartilhem, que vocês dêem o like, comentem, que é muito importante para esse canal continuar firme e forte nessa jornada tão importante, né? Que a gente acha que não, mas ele é muito importante. Vamos começar com uma invocação de Saint-Germain. Cura as nações. Saint-Germain, invocação. Ó tu, poderosa e infinita presença, tu, presença curativa onipenetrante, desce e realiza teu trabalho. Tu, poderosa e infinita inteligência, emite tua confiança e tua força. Enche a mente e o corpo de cada um com tua radiante presença. Enche cada célula com tua radiante presença. Revela a tua presença por tua conquistadora mestria e poder. Poderosa presença mestra dentro de cada um. Desponta. Extingue esse exterior eu humano e mantém teu domínio agora e sempre. Há somente uma inteligência, uma presença, uma essência, um amor e és tu. Derrama tua radiação através desses mantos exteriores de carne e comanda, que tua perfeição seja então manifestada e sustentada. Trago-vos saudações da grande hoste que está sempre emitindo sua radiação e inteligência. Assume o comando, eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo, e a nada mais eu admito. Deus em vós é o Senhor de todas as situações, continuamente. Dizei muitas vezes, eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso eu sou. Sente a poderosa corrente de essência eletrônica encher-vos a mente e o corpo, apagando instantaneamente toda atividade desarmoniosa e dando-vos a consciência, mestria e vitória. Comandai, divina presença, derrama tua radiação através desta mente e deste corpo, e vê que tua sabedoria dirija sempre toda atividade exterior. Essas invocações são muito fortes e que a gente possa sentir, né, nos nossos corações, no nosso corpo, nas nossas células, essas invocações da divina presença eu sou. E aí ele continua com sua reflexão aqui no estudo do livro de ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia. Não passa pela minha memória que em tempo algum houvesse tanta assistência ao alcance e dos discípulos da luz como tem havido agora, e eles deveriam aproveitar esse benefício com intenso regozijo, né? Essas informações que estão chegando a nós nesse novo momento das nossas vidas, a gente não tem nem noção, mas é muito importante, né? E como é algo novo que estamos ouvindo, assimilando,
Isso é muito importante, a gente perseverar. Muitas vezes a gente quer parar, né? De ouvir e de fazer essas reflexões depois que a gente escuta esses vídeos, mas ele é muito importante a gente continuar perseverando, né? O Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A princípio, pelo fato de não sentir-te qualquer força eletrônica atravessar-vos, não significa que não tenhais recebido essa poderosa energia, que com autoridade comandaste fluir através de vossa mente e corpo. O mesmo pode ser aplicado aos assuntos que talvez não estejam de acordo com o vosso desejo de ordem e harmonia. O discípulo pode invocar sua poderosa presença eu sou, enviá-la aos seus negócios e seu mundo, comandá-la, consumir tudo o que dela difere e substituir pela poderosa perfeição de Deus, que é autoridade e poder incessantes, limpar seu mundo de toda coisa discordante, porque eu sou a suprema autoridade, Deus em ação. Eu sou a suprema autoridade, Deus em ação. Eu sei que não é fácil quando a gente está passando por situações onde o nosso eu externo, o nosso eu humano, ele repele, ele discorda, porque na realidade é o orgulho, né? É o ego, o orgulho, a teimosia, porque eu sei que não é fácil, né? Quando a gente está passando por situações que muitas vezes a gente não quer dar o primeiro passo, né? Principalmente com pessoas, e pessoas até da nossa própria família, como mãe, principalmente mãe e pai. É muito difícil, eu sei que não é fácil. A gente muitas vezes ficamos tipo assim, como um bicho do mato acuado, para não dar o primeiro passo, né? Que não é nem o medo, é o orgulho, sabe? E a gente, nesse momento, a gente tem que se fortalecer muito, muito, buscando a presença do Cristo, a presença de Deus Pai e Mãe, Filho e Divino Espírito Santo, o tempo todo, né? Mentalizando, pedindo ali ajuda, porque eu sei que não é fácil, né? Quando a gente discorda de coisas que o outro pensa ou que faz, né? E isso deixa a gente muito desequilibrados. Por isso que ele diz que quando a gente estiver passando por situações, por momento situações discordantes das nossas vidas, nós precisamos ter um decreto, uma afirmação. E ele dá um exemplo aqui, né? Eu sou a suprema autoridade, Deus em ação. Eu sou a suprema autoridade, Deus em ação. Aqui na minha vida, aqui nesta situação. Porque se a gente não conseguir ter uma afirmação, né? E colocar em prática, a gente não consegue sozinho, não. Né? Isso eu estou dizendo por experiência própria. Não é necessário fazer isto sobre tensão, tampouco permitir que o corpo fique tenso. Ele só deve elevar-se na supremacia e dignidade da autoridade de Deus e purificar tudo o que for necessário. Ao fazê-lo, não é preciso falar em voz alta, mas sim em tom muito baixo de mestria, né? Eu preciso determinar. Na Bíblia tem, né, lá em Jó, determinarás tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Então, a gente precisa ter essa determinação, determinar que eu sou capaz de fazer toda a transformação que se faz necessário para eu ter uma vida digna, para eu manifestar minha melhor versão, né? Essa versão divina que nós somos. Aí ele continua:
aqui, ele dá até um decreto que é muito importante. Ele dá um decreto aqui onde ele diz: ficar em pé sozinho em vosso quarto e declarai: eu sou Senhor do meu mundo, eu sou a vitoriosa inteligência que eu governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus, tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estrutura completa e eu falo e comando com autoridade. Então, isso aqui é um decreto, né? Ele pede para a gente ficar em pé, sozinho em nosso quarto e declarar, né? Então, quando a gente declara, quando a gente decreta, quando a gente determina, as coisas, ela vai por um caminho leve dentro da gente. A gente se sente mais leve. As coisas vão acontecendo de uma forma tremenda na vida da gente. Coisas que a gente estava repelindo o tempo todo, seja até na família, no vizinho, na outra pessoa. Quando você fica ali repetindo, né? Lembrando o que o Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Isso é muito importante se a gente continuar nessa perseverança, porque é para o nosso próprio bem, né? A gente, às vezes, está passando uma situação, em todas as áreas das nossas vidas, né? De escassez. E aí, a gente acha, muitas vezes a gente quer deixar para lá e dizer: não, eu não vou sair dessa situação da qual eu estou no momento há muito tempo, né? E às vezes a gente quer, como diz o ditado popular, chutar o balde e sair correndo e deixar para lá, né? Mas a gente precisa perseverar no Cristo, no Deus que nós somos, né? Porque o próprio Cristo disse: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Dessa maneira, podeis consumir os erros e imperfeições que tenhais criado e na autoridade do eu sou, reconstituir imediatamente a perfeição desejada. Sabei que isso é constantemente autossustentado, enquanto não intrometerdes a atividade discordante de vosso pensamento e sentimento. Desejo intensamente que possais sentir que sois a única autoridade neste mundo ou em qualquer outro, no que concerne ao vosso mundo. Não receeis jamais que a perfeição do vosso mundo possa causar dano a quem quer que seja, pois isso não ocorrerá enquanto não tiverdes a intenção de prejudicar alguém. Não importa o que digam as pessoas que vos cercam, ou quanto procurem elas lançar sobre vós suas dúvidas, receios e limitações. Sois a suprema autoridade em vosso mundo e a única coisa que tendes a fazer, quando envolvidas por essas condições, é dizer: eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me cerca, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procurar penetrar ou interferir. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autossustentada, né? Se a gente realmente pegar esses decretos que ele está nos dando aqui de bandeja, né, de presente, a gente consegue, né? Tem aquela do Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, né, que o Cristo fala que esse decreto, ele sustentou tudo na vida dele, né? É um decreto curtinho, que às vezes a gente não consegue falar esses decretos que Saint Germain está dizendo aqui, por ser até um decreto maior, mas a gente pode lembrar desse decreto do Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Passando qualquer situação, fecha os olhos, visualiza o Cristo e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Vai repetindo mentalmente. Às vezes a gente não pode falar porque está num ambiente conturbado, mas a gente pode fechar os olhos. E se não conseguir fechar os olhos porque tem alguém perto, simplesmente vai mentalmente falando:
Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E vai repetindo mentalmente várias vezes, até você mesmo encontrar esse alívio, essa leveza, essa paz, mesmo diante do caos onde você se encontra, né? Às vezes você dormindo, você acorda madrugada e começa a pensar em algumas coisas que estão acontecendo na vida dos seus filhos, na sua vida, que não dá certo muitas coisas, na família, né, no mundo, que também você às vezes assiste um jornal, uma coisa, e você se impressiona com alguma coisa que alguém falou para você. E às vezes madrugada você se acorda e perde até o sono, né? Mas ali é um momento da gente ali tá falando esses decretos, eu sou a ressurreição e a vida, justamente para você não focar no problema, naquela vibração baixa que deixou você sem sono, né? Sem relaxar. Então, quando você faz isso, de repente você começa a voltar a dormir e acorda mais leve, mais tranquilo, mais tranquila. E às vezes no outro dia você diz, nossa, que maravilha, foi maravilhoso eu ter feito aquele decreto, porque a mente humana ela já estava indo diretamente, puxando as experiências negativas, as preocupações para trazer ali para o travesseiro, né? Isso é muito importante, essas dicas, né? Isso é valioso. Ó discípulos queridos, não é necessário duvidar, vacilar e conjecturar por mais tempo. Eu sou a autoridade, continuai, ousai ser e empregai essa autoridade de Deus que está expressa no eu sou de tudo, porque não serdes destemidos. Desejai a presença desses grandes seres ascensionados. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência invoco. Chegaste ao ponto em que podeis afastar qualquer discórdia das vossas mentes. Preenchei vossa mente com essa pura essência eletrônica e a discórdia não poderá penetrar enquanto as conservar descarregadas com essa presença. Ainda uma vez digo, sois a autoridade do vosso mundo, e se vosso pensamento estiver impregnado dessa essência, a discórdia não poderá tocá-lo. Vamos nos apoderar dessa autoridade e usá-la, superar toda discórdia e declarar com absoluta certeza, eu sou a supremacia do homem onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação. Olha aí, eu sou a supremacia do homem onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Ele nos dá de presente essas coisas maravilhosas, né? Para a gente nos ajudarmos, né? Vamos lembrar que o Cristo, ele não veio salvar a gente. Ele veio dizer, você é o seu próprio Salvador. Você é a sua própria cura. Vê que coisa maravilhosa. Você é a sua própria cura. Você é o próprio Salvador, né? Quando ele curava, ele não dizia, vai que eu te curei. Ele dizia, vai que a tua fé te curou, né? Aí vamos lembrar da fé, que é o que a gente apaga diariamente. A chama da nossa fé. E aí vamos lembrar, vamos finalizar essa reflexão falando, acessando a frequência da fé daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 15 anos, mais ou menos, que diz ali na Bíblia, conta o relato na Bíblia, né? Que ela, mais de 15 anos com fluxo de sangue e não conseguia, ninguém conseguia ajudá-la, ela. Mas ela ouviu que o Cristo estava passando por ali e alguém disse, esse homem, ele tem o poder de te curar, mas só que você precisa chegar perto dele.
E aí ela pensou, como eu vou chegar, né, perto dele com tanta multidão de gente seguindo ele. E aí falaram o dia que ele ia passar ali na cidade dela, no povoado dela, né? E aí ela disse, se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Vê o que ela pensou. E ela decretou para ela, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E aí ela vai até cambaleando ali, né? Que ela já tinha, como ela estava perdendo muito sangue, então ela já estava perdendo as forças, as energias dela. Mas ela foi. E aí, diante daquela multidão, o que foi que aconteceu? Ela foi repetindo para ela, se eu tão somente tocar as vestes dele, eu serei curada. E aí, quando ela chega àquele momento que ela consegue tocar a veste do Cristo, o que é que acontece? A fé dela foi tão grande, a vibração dela foi tão grande, que quando ela tocou as vestes do Cristo, ele estremeceu. E aí ele parou e falou, alguém me tocou. E aí ela achou até que ele ia repreendê-la, né? E ele volta, né, e olha para trás e vê ela parada, assustada, mas ela sabia que ela tinha se curado. Aí ela disse, fui eu que te toquei, mestre. E ele disse, vai que a tua fé te curou, né? Então, Cristo o tempo todo está falando da nossa fé. É a nossa fé que salva, é a nossa fé que cura, né? É a nossa fé que nos ajuda, que faz, que impulsiona para a gente sair de uma determinada situação de dor, de sofrimento, de decepções, de escassez, seja financeira, seja escassez de amor, de amorosidade, de compaixão, de humildade, que a gente tem carência de compaixão, de humildade, a gente tem também. A gente acha que escassez é só financeira, né? Mas ela abrange tudo em nossas vidas. Ela abrange as nossas emoções, os nossos sentimentos divinos, né? E aí a gente finaliza esse momento com essa reflexão sobre a fé dessa mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela disse, se eu tão somente tocar as vestes do Cristo, desse mestre, desse homem que está passando aqui, eu serei curada, né? E aí fica a nossa reflexão de hoje, que é maravilhosa, né? Essa reflexão dessa mulher poderosa, que ela simplesmente, ela tirou de dentro dela o que era mais sagrado, o que é mais sagrado dentro de nós, a nossa fé. O Cristo disse, a tua fé, ela remove montanhas. Ele estava falando das montanhas das ignorâncias humanas, né? E assim, minha gente, vamos finalizar mais uma reflexão deste vídeo, deste canal, agradecendo a cada um de vocês e que a fé dessa mulher toque profundamente cada um de nós, para que possamos reacender a chama da nossa fé. Isso é maravilhoso. Como Cristo disse, né? Vai que a tua fé te curou. Vai que a tua fé te salvou. Gratidão infinita por você existir.